Boa noite a todos, Shalom. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Glória a Deus, aleluia. Convido os amados a abrirem a santa palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 34, versículo 8, que é o versículo base dessa série de ministrações. Aonde tem por tema: bem-aventurado os que buscam ao Senhor. Você busca o Senhor? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Amém. Então você é bem-aventurado, amém? Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aqueles que buscam o Senhor. E vocês estão aqui nessa noite chuvosa, uma noite gostosa, para buscar o Senhor, para entregar ao Senhor um culto racional, um culto de amor e de gratidão ao nosso Deus. Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E eu quero convidar os amados a ir passar um pouquinho para frente e lá em Mateus 5. Mateus 5, versículo de número 1. Amém? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Curva a sua cabeça. Deus querido, nós queremos te louvar, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor deixou a tua palavra como regra de fé para as nossas vidas, Senhor. Papai, eu quero te agradecer e te louvar pela vida de cada irmão aqui presente, cada família aqui representada. Que a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um deles. Papai querido, eu quero te apresentar também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão de repente, estão com gripe, estão enfermos, estão impossibilitados de estar aqui, que o Senhor possa visitá-los. Quero colocar nas tuas mãos também a Regina e o Neirimar, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa curá-los, ó Deus, e todos aqueles que já foram apresentados agora no início desse culto, que o Senhor possa restabelecer a saúde deles, para que eles possam, Senhor, em breve estar aqui conosco, para te louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome, porque nós reconhecemos, ó Deus, que não tem nada melhor para se fazer a não ser estar na tua presença, e nós queremos nessa noite mais de ti, Senhor. Nós precisamos mais do Senhor, por isso clamamos a ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. E eu já me sinto, ó Deus, grandemente abençoado pela oração que o presbítero Lindomar fez a meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, abençoa a vida física, emocional, sentimental, espiritual, ó papai, a vida acadêmica do teu filho, que seja grandemente abençoada, a vida financeira, o ministério dele, papai, e clamo a ti, Senhor, estenda essas bênçãos também a todos aqui presentes, a todos que estão nos assistindo, que a tua graça, com o teu favor, que a tua misericórdia seja sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Hoje daremos sequência à ministração da semana passada, que tem por tema: ser cristão é ser um pequeno Cristo. Repita comigo: ser cristão é ser um pequeno Cristo. E na ministração passada eu falei que, pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor, nós teremos um 2022, um ano muito mais feliz, muito mais abençoado
do que tivemos em 2021. Mas trouxe a reflexão para os irmãos também sobre a necessidade de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, de não sermos apenas cristãos nominais, mas sermos verdadeiramente cristãos verdadeiros, fiéis, que vivem a palavra de Deus. Durante a ministração eu passei para a igreja também qual era o desejo do meu coração para essa igreja, para nós. E eu disse para vocês que o desejo do meu coração, desde quando eu assumi essa igreja como pastor, e isso está registrado na página do Facebook da igreja, que o meu desejo é que essa igreja seja uma igreja distinta nessa cidade, que seja uma igreja que seja conhecida nesta cidade, reconhecida por essa sociedade, pelo amor, pelo temor que cada membro dessa igreja tem a Deus, pela fidelidade à palavra e pela santidade. E eu disse também que isso não era apenas um desejo do meu coração, é um desejo do meu coração sim, mas não é somente isso. Eu disse e mostrei para os irmãos que isso é uma obrigação da igreja, é um dever, é uma característica de toda a igreja fiel ao Senhor, que deve ser apresentada de forma espontânea, normal, na vida de todo cristão. Eu lembrei a igreja que quando nós, lá atrás, nos nossos batismos, que quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós passamos pelas águas, quando nós fizemos a nossa declaração de fé, nós dissemos em alto e bom som para que o mundo todo ouvisse, que a partir daquele dia, nós seríamos uma nova criatura, que a partir daquele dia nós estaríamos morrendo para as coisas do mundo, e as coisas novas estariam sendo feitas na nossa vida, que a partir daquele dia, nós estávamos tirando o nosso eu, o nosso ego da frente, colocando Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas e vivendo uma vida pautada na palavra dele, nos ensinamentos dele, e tudo que nós fôssemos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, primeiramente nós iríamos submeter ao Senhor para depois realizar. Eu lembrei aos irmãos também sobre o pacto que Deus fez com Abraão, um pacto que se estendeu a seu filho Isaque, para Jacó e depois para os 12 patriarcas. E esse pacto consistia em quê? Consistia na separação de um povo distinto para Deus, um povo separado para Deus, uma raça considerada o povo de Deus, e a esse povo de Deus não seria permitido eles se misturarem com nenhum outros povos. E essa ordem Deus deixou muito claro no Antigo Testamento: vocês habitarão, mas não se contaminarão com nenhum dos povos vizinhos. Esse foi o pacto que o Senhor fez com Abraão. Na sequência, eu falei para os irmãos também sobre a nova aliança. Eu falei para os irmãos e mostrei para os irmãos que quando Cristo chegou, a lei deu licença, que quando Cristo chegou, Moisés deu licença, agora era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que estava ali, e o Senhor veio com um propósito. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, os seus não quiseram, não aceitaram como Messias prometido que viria. Então o Senhor Jesus começa a preparar um novo povo. Agora ele também teria um povo exclusivo, e agora as portas estavam se abrindo para todos aqueles que creem,
para todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passariam a ser filhos de Abraão. Não somente o povo judeu. Agora as portas estavam sendo abertas para nós. O Álvaro falou sobre isso também muito bem. Agora todo aquele que crê começa a fazer parte da família de Deus, começa a fazer parte desse povo exclusivo, desse povo distinto, desse povo separado do mundo. Começa-se uma nova caminhada. Lembrei aos irmãos também que, usando umas frases de alguns estudiosos, quando eles dizem a respeito da igreja cristã, da pós-modernidade, a igreja cristã na qual nós estamos inseridos, vários estudiosos dizem que nós somos considerados como neocatolicismo. Isso normalmente é a forma que muitas igrejas estão vivendo. O neocatolicismo quer dizer que nós somos litúrgicos, religiosos e domingueiros. Gostamos de amuletos, orações fortes, óleos, novenas e campanhas. Só que independente de tudo isso, não há mudança de vida, não há transformação, não há santidade. E é isso que a palavra de Deus vem nos mostrar. É preciso haver transformação, é preciso haver mudança, é preciso estarmos empenhados na obra do Senhor, é preciso buscar a santidade. E eu falei também que, seguindo esse raciocínio, a igreja da pós-modernidade, ela é considerada uma igreja superficial. E a superficialidade, ela está em vários detalhes. E aí eu perguntei para a igreja, e agora que nós começamos o sermão de hoje, eu perguntei para a igreja o que causa a superficialidade em uma igreja. Seria bom que agora fosse a escola bíblica dominical, né? Porque agora eu pararia e iria ouvir vocês. O que causa a superficialidade em uma igreja? Vamos um pouquinho mais fundo. O que causa a superficialidade na vida de um cristão? Se você olhar a igreja de Atos, a igreja de Atos, ela foi considerada como uma super igreja. Pastor, mas por quê? Ela foi considerada uma super igreja porque foi a igreja mais dependente de Cristo em toda a história. Aqueles irmãos, eles perseveravam na doutrina, eles viviam a doutrina dos apóstolos, eles viviam o didaquê dos apóstolos. Amados, a nossa superficialidade é dada ao exame que nós fazemos das Escrituras, o conhecimento que cada um de nós tem das Escrituras, e o quanto nós levamos a sério. Muitas vezes tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, fala de cor e salteado. Qualquer versículo que você começar a falar, ela fala, está em tal versículo, está em tal capítulo, está assim, está assado. Tem pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por ano. E aí esses dias eu perguntei para o irmão, ok, é ótimo, muito bom. Todo cristão deveria ler pelo menos uma vez por ano toda a Bíblia. Mas o fundamental é, o que essa leitura fez na sua vida? Qual a mudança que o conhecimento da palavra de Deus trouxe para a sua vida? O que mudou em você depois que você leu? O que mudou em você? Aumentou o temor, o amor,
a devoção, a gratidão. Houve transformação na sua vida? Porque leitura dinâmica nós podemos fazer de qualquer livro, mas nenhum deles, se você pegar Machado de Assis para ler, você vai falar, é lindo, mas Machado de Assis não consegue salvar vidas, transformar vidas, mudar vidas. Agora a palavra de Deus, quando nós lemos, ela precisa causar mudança na nossa vida. Nós precisamos ter a vida transformada. E essa, amados irmãos, é a grande diferença. É isso que faz com que a igreja de hoje seja uma igreja superficial, uma igreja rasa no conhecimento da palavra, uma igreja rasa no conhecimento da Bíblia. Vocês sabem por quê? Porque nós normalmente não vivemos, e de fato nós não levamos a sério o que está escrito aqui. Gostamos de lembrar, Lidromar, 8.000 promessas para você. Tem sim, mas tem às vezes bem-aventurança também. Quem quer ser manso de coração? Quem verdadeiramente quer viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus? Lembra que na ministração passada eu falei sobre os puritanos? Os puritanos, amados irmãos, eles eram gigantes no conhecimento da palavra de Deus. Eram gigantes. O Dr. J. Parker, ele diz que se compararmos a nossa geração com a geração dos puritanos, nós somos anões perante eles. Nós temos 2.000 metros de largura, 2.000 metros de extensão, e apenas 1 centímetro de profundidade. E o que nos leva, Cris, a ter um relacionamento maior com o Senhor é a profundidade. É a profundidade que nos leva a ter temor do Senhor. É a profundidade que nos faz ter um coração grato. Por que os puritanos eram considerados gigantes? Porque aquele povo, amados irmãos, eles faziam tudo para conhecer e aplicar cada conceito que a Bíblia, que a palavra de Deus ensinava na sua prática diária, no seu dia a dia. Eles procuravam saber, esmiuçar tudo nos mínimos detalhes. Por exemplo, eu quero saber tudo o que a Bíblia diz sobre os olhos. Como eu devo usar meus olhos? Então eles submetiam toda a escritura, tudo que falava sobre os olhos, eles submetiam o olhar deles, a consciência deles ali, e passavam a viver daquela forma. Eu quero saber tudo que a Bíblia fala, como usar o dinheiro, como ofertar, como dizimar, como usar as mãos. Então eles se aprofundavam por completo nas escrituras, nos temas que eram propostos para eles. Só que eles não simplesmente se enchiam de conhecimento, eles passavam a viver o que eles tinham aprendido. Por isso que a história considera eles como gigantes. Fica claro então que o nosso exame das escrituras, o nosso conhecimento das escrituras é raso. Talvez se nós levássemos mais a sério, se nós examinássemos com cuidado o que diz a palavra de Deus e praticássemos, nós deixaríamos de ser superficiais. Agora, quando esse exame é transferido para o Sermão do Monte, aí você vê expressamente a causa da superficialidade. Aí você vê por que nós somos tão superficiais, porque nós não damos o devido valor às escrituras,
Porque nós não damos o devido valor ao Sermão do Monte. Porque se nós examinássemos mais a fundo a palavra de Deus, se nós levássemos a sério o que diz o maior sermão já pregado em todos os tempos, pelo maior pregador de todos os tempos, nós deixaríamos de ser superficiais. Talvez em nosso meio, eu quero crer que não, possa ter alguém que não saiba uma citação do Sermão do Monte. Talvez alguém não soubesse, ou não sabia até hoje, como encontrar aonde estava o Sermão do Monte na Bíblia. Ou talvez sequer sabia que o Sermão do Monte foi pregado por Jesus. E aí, se você faz uma análise dessa, você começa a entender porque tantas pessoas caem no pecado, porque tantas pessoas não têm comprometimento com o reino de Deus, não têm comprometimento com a igreja, porque muitas pessoas, ou porque tantas pessoas levam uma vida de oração sofrível, ou talvez nem tenham. O porquê de muitos ditos cristãos não crescerem em santificação, não ser bons evangelistas, não ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, em vermos no meio evangélico, é triste o que eu vou falar, vermos no meio evangélico tantos cristãos tortos, que envergonham a palavra do Senhor, o Evangelho. E isso acontece, amados irmãos, porque somos superficiais. E uma das coisas que eu posso afirmar que um dos motivos é por causa do nosso descuido para com o Sermão do Monte. Que nessa série, que hoje já é o 9º dia, e tem sido uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui comigo dia após dia, louvando ao Senhor, orando, buscando ao Senhor, orando pela vida da igreja, pela vida de cada um de vocês, pela nossa nação. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E ontem eu comentei aqui que está acabando, quarta-feira já acaba, e nós vamos sentir falta, porque serão 12 dias que nós estamos aqui todos os dias, são 12 dias que nós estamos fazendo jejum, e muitos estão fazendo jejum forte, realmente sacrificando, 12 dias que nós estamos orando, buscando ao Senhor. E eu tenho falado com o Senhor que Deus possa tocar nos nossos corações e nos faça dar a devida atenção que a palavra de Deus merece, que o Sermão do Monte merece, que o Senhor possa despertar no coração de cada um o desejo de se aprofundar na palavra de Deus, de realmente dizer para o Senhor: eis-me aqui, usa-me, Deus, eu quero mais do Senhor, e verdadeiramente fazer uma aliança com Deus, com a igreja, para que o Senhor verdadeiramente possa nos fazer um povo distinto, um povo separado, e que ao aprofundarmos no Sermão do Monte, nós deixemos a superficialidade de lado e passemos a ser uma igreja piedosa, que possa fazer história nesse bairro, uma igreja que possa fazer a história nessa cidade, pelo amor a Deus, pelo temor no coração, uma igreja que possa fazer história nesse Brasil, no nosso país, por aqui reconhecer que verdadeiramente é pregada a palavra de Deus,
uma igreja santa. E essa intenção o Senhor colocou no meu coração, para fazer essa exposição para a igreja, para nós podermos entender verdadeiramente quem somos, para que nós fomos chamados, qual é o seu chamado, qual é o seu chamado. Olha para a pessoa do seu lado, pergunte para ele, qual que é o seu chamado? Uma coisa eu posso te garantir, Deus não te chamou para ser um crente 3S, salvo, sentado e sossegado. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se Ele te predestinou a ser a imagem e semelhança do Filho dEle, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E quando nós entendermos esse propósito de Deus para as nossas vidas, nós verdadeiramente vamos fazer uma aliança uns com os outros, vamos dar as mãos, vamos ser mais fortes, e aí sim, nós poderemos ser essa igreja relevante, essa igreja distinta, essa igreja separada. Agora, me permita lhe perguntar, você quer saber se você é um cristão genuíno? Ou antes dessa, você é um cristão genuíno? Cristão, um pequeno Cristo. Você é um cristão? As pessoas podem olhar para você e ver em você referência de Cristo. As suas atitudes, a sua dedicação, o seu amor, a sua gratidão a Deus, o seu empenho, a sua dedicação são relevantes à obra do Senhor. Mas para você saber se você é um cristão genuíno, leia o Sermão do Monte. Ele vai autenticar a sua conversão. O Sermão do Monte não é um sermão que se pratica para ser salvo, entenda bem isso. O Sermão do Monte não é um sermão que se pratica para ser salvo, pratica-se porque já é salvo, amém? O Sermão do Monte é simplesmente a conduta de um cristão genuíno, não é a conduta de alguém precisa ter para ser um cristão. Ele é o padrão, ele é o padrão de vida, ele é a lei, ele é o que separa, ele que singulariza, ele que distingue a igreja dos demais povos. Assim como o povo judeu lá atrás. E se nós pegarmos os livros históricos do Antigo Testamento, nós vamos ver as histórias contadas do povo judeu e as bênçãos que eram derramadas sobre ele. Todos os povos em volta sabiam que eles eram diferentes, que eles eram o povo escolhido de Deus, porque onde eles estavam havia bênção. Aonde eles estavam, Deus estava. E eles não se contaminavam. Quando Moisés desce do monte, ele traz as tábuas de pedra da lei. Nas tábuas estavam escritas as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Hoje, esses mandamentos precisam estar escritos no nosso coração. Posso ouvir um amém? Porque nós passamos, amados irmãos, a ser tábuas ambulantes. Somos livros ambulantes. Nós temos a lei de Deus no nosso viver diário, e as pessoas precisam ver isso em nossa vida. Por isso que o Sermão do Monte é tão importante. Se você avaliar a sua vida, a sua conduta no dia a dia, à luz do Sermão do Monte, só pode acontecer duas coisas. Você só pode chegar a duas conclusões. Ou você vai constatar que você verdadeiramente é um cristão aprovado,
ou você vai ver que você está reprovado, que você só tem um título de cristão. Mateus 5, 6 e 7 trata sobre isso. Fala das características, o perfil, o padrão do santo, do salvo, o padrão do crente, do novo convertido. Vocês estão entendendo por que é importante estudarmos o Sermão do Monte? Porque ele é tão importante, porque ele é tão profundo, porque o Sermão do Monte tem tanta relevância nas nossas vidas, porque nós precisamos viver de acordo com os ensinamentos que estão nele, porque nós devemos praticar cada conceito pregado, cada conceito proferido nesses capítulos, ensinamentos de Jesus, para a nossa vida diária. E quer que eu te dê algumas razões? Porque ele vem nos ensinar e suprir a nossa grande necessidade da obra salvadora de Cristo. Porque ele nos mostra a grande necessidade que nós temos de regeneração. Porque o Sermão do Monte descreve a grande necessidade que temos de um novo nascimento. Quando nós lemos o Sermão do Monte, e se você ler verdadeiramente, buscando entender o que está ali, você entra em choque. Quando você começa a ler Mateus 5, você vai descobrir que é impossível cumprir o Sermão do Monte. Não tem jeito. Você passa a entender que pelos seus próprios esforços é impossível um homem natural ele viver o Sermão do Monte. É impossível para o homem natural colocar em prática o Sermão do Monte. Quando ele olha o que está escrito em Mateus 5,43, onde diz: ouviste o que foi dito, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Salomão disse isso. Opa, aí está fácil. Eu amo meus amigos e odeio meus inimigos. Está tranquilo. Mas logo em seguida, no 44, o Senhor Jesus vem e diz: eu porém vos digo, ama os teus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Quando o ímpio, quando o homem natural se depara com isso, ele pode até pensar: eu tenho desejo de servir a Deus, eu tenho vontade de estar na igreja, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero ser cristão. Mas quando ele lê que para ser cristão, ele precisa amar os seus inimigos, então ele fala: eu não dou conta. Aí ele vê uma urgente necessidade de nascer de novo. Aí ele passa a entender que pelas suas forças, isso é impossível. É impossível viver nesses padrões. Então você entende que um homem natural não pode amar os seus inimigos. Ele não tem condições de amar nem os seus parentes, seus amigos. Como que ele vai amar os inimigos? Como ele vai amar as pessoas que fazem mal a ele, que falam mal dele, que ferem, que prejudicam? Quando você olha Mateus 6,14, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E esse perdoar, amados irmãos, quando Jesus fala perdoar aqui, Ele está ordenando que você perdoe o seu inimigo, aquela pessoa que fica te apurriando, aquela pessoa que fica pegando no seu pé, independente do nível da ofensa. Esse é o padrão de perdoar, independente do nível da ofensa. Quando você lê, quando você ouve isso, você está pronto para entrar em choque. Você percebe que é impossível obedecer, é impossível cumprir, é impossível amar quem te odeia, é impossível perdoar alguém que te roubou, alguém que te ofendeu. Quando você lê Mateus 5, 40, 41, o Senhor diz: e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. O 41 diz:
Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Ou seja, sempre faça mais do que te pedirem ou exigirem. Mas você não tem esse padrão. Você não tem essa paciência. Você não tem esse amor, solicitude suficiente, nem para fazer o que precisa ser feito, quanto mais aquilo que vai além do que é exigido. Mateus 6,19 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. No versículo 20 diz: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não roubam nem furtam. Você fala: espera aí, pastor, é impossível para o homem natural viver uma vida trabalhando, pensando em colher o fruto só no futuro. Todo mundo que trabalha, todo mundo quer entesourar aqui na terra, ter terreno, ter casas, carros, fazenda. E quando o Sermão do Monte vira para você e fala: para com isso, entesoure no céu, busque primeiramente o reino de Deus. As pessoas começam a olhar e falar: mas isso é impossível. O Sermão do Monte, meus amados irmãos, ele vem demonstrar para nós a nossa miserabilidade. Ele expõe a depravação do homem. Nenhum outro sermão na Bíblia tem tanta condição de levar ao homem ao arrependimento e mostrar a pecaminosidade dele do que o Sermão do Monte. Nenhum outro. O Sermão do Monte, ele vem mostrar a nossa incapacidade de amar. Ele expõe a nossa maldade, a nossa inabilidade, quando nos deparamos com ele. Mateus 5:27 diz: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas Jesus vem e diz: eu porém vos digo, que um simples olhar para uma mulher já cometeu adultério com ela. Isso para o homem natural é loucura. 1 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amados, é só através do Espírito Santo de Deus é que há mudança, aqui há transformação. É só através do Espírito Santo de Deus que nós verdadeiramente, a nossa conversão se torna verdadeira, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e fala: Senhor, coloca em mim um coração de carne, Senhor, muda-me, Senhor, eu quero ser melhor, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero passar uma vida de 30, 40, 60, 100 anos aqui, buscando as coisas desse mundo. Eu preciso do Senhor. Só quando você, só quando eu fazemos isso, falamos isso para o Senhor, que verdadeiramente o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas e há verdadeiramente transformação. E aí nós começamos a observar o Sermão do Monte, a viver o Sermão do Monte, a buscar a santidade, a ter prazer na lei do Senhor. Porque o Sermão do Monte, amados irmãos, são leis espirituais, são regras espirituais, e o homem natural, ele não consegue discernir, o homem natural, ele não consegue entender, parece loucura, mas esse Sermão do Monte mostra a absurda necessidade de regeneração, a absurda necessidade de um novo nascimento. Não é porque nós somos batizados há 1, 5, 10, 20, 30 anos,
que somos crentes, nós precisamos pedir dia após dia ao Senhor, para que nos ajude a observarmos a palavra dEle, porque sem esse novo nascimento, um novo nascimento diário, é impossível você ou qualquer pessoa viver os padrões de Deus, os padrões de Deus estabelecidos no Sermão do Monte. Pela sua força, meu amado irmão, minha amada irmã, é impossível. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem você ser uma nova criatura, sem você nascer de novo, é impossível você amar os seus inimigos. É impossível você perdoar aqueles que lhe fazem mal, dar a túnica a quem lhe pedir a capa, deixar de olhar para uma mulher que está passando ao seu lado, mesmo que não tenha ninguém te olhando. Só o Espírito Santo, só uma ação sobrenatural, transformando o nosso coração, é que nos faz capaz de obedecer e viver dentro desses padrões. Só quando você verdadeiramente conhece, se aprofunda na palavra de Deus, quando você tem intimidade com o Senhor, você tem força, condições para verdadeiramente ser um cristão, para ser verdadeiramente um pequeno Cristo. Por isso a necessidade de estudarmos o Sermão do Monte. 2022, um ano de bem-aventuranças, mas cada um de nós precisa fazer a sua parte. Cada um de nós um dia foi chamado, e como eu disse, não fomos chamados para ficar sentado, nós fomos chamados para colocar a mão no arado. E a palavra diz que nós colocamos a mão no arado e não podemos olhar para trás, não podemos retroceder, porque nós como cristãos, nós vamos sempre em frente, nós prosseguimos para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo, amém? Por isso que é importante nós estudarmos o Sermão do Monte, porque ele nos mostra a nossa profunda necessidade da obra salvadora, da obra regeneradora e da graça de Deus em nossas vidas. Uma segunda razão para nós estudarmos o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, presta atenção nisso, porque o Sermão do Monte, ele vai avaliar a genuinidade da nossa fé. O Sermão do Monte vai avaliar a genuinidade do nosso cristianismo. O Sermão do Monte vai avaliar a genuinidade da nossa conversão. Você quer saber se você verdadeiramente é convertido? Se a sua conversão é verdadeira? Você quer saber se a sua fé é genuína? Você quer saber se o seu cristianismo é genuíno? Coloque esse espelho na sua casa e olhe para ele todos os dias. Mateus 5, 6 e 7. E veja, observe o que ele vai refletir para você. Se ele estará refletindo se você é salvo ou não, porque ele vai autenticar, ele vai avaliar a sua conversão. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele descreve a conduta do cristão. O Sermão do Monte descreve a postura do salvo. O Sermão do Monte descreve o padrão de vida do salvo. Se eu olho para o Sermão do Monte e vejo que não estou andando de acordo com o que ele está ensinando, eu estarei vendo que a minha fé não é genuína. Se eu não vivo uma vida segundo está escrito na palavra de Deus,
Eu vou ver que a minha conversão, ela não é genuína. E a pessoa vai chegar na triste conclusão que não está salva. Para concluir, nós estamos iniciando, estamos nos primeiros dias de mais um ano, e para o ano ser novo, nós precisamos fazer coisas novas. Para termos um ano novo, nós precisamos fazer as coisas diferentes. Porque se fizermos as coisas como fizemos no ano passado, 99,99% você colherá as mesmas coisas que você colheu em 2021. Mas nós cremos que esse ano de 2022 verdadeiramente será um ano de bem-aventuranças para nós, amém? Por isso, o Senhor colocou no meu coração, e meu coração está ardendo por isso, para que nós possamos estudar o Sermão do Monte, entender o Sermão do Monte, e verdadeiramente a nossa igreja mudar a forma de agir, de pensar, de verdadeiramente nós darmos as mãos, os 146, darmos as mãos, e juntos orarmos, juntos buscarmos a santidade, o temor a Deus, deixar refletido para todos que nos conhecem, a gratidão que temos a Deus, pelo sacrifício da cruz, pelo milagre de acordar todos os dias, por ter um teto sobre as nossas cabeças, por ter um pedaço de pão em cima das nossas mesas, por ter uma família, por ter pessoas que nos amam. O Sermão do Monte, ele nos ensina o caminho para a verdadeira felicidade. A palavra bem-aventurado, como eu disse no início, semana passada, significa ditoso, feliz, satisfeito, mais do que feliz, pleno. E amados irmãos, o mundo ensina uma falsa felicidade. O mundo ensina uma felicidade centrada na matéria, uma felicidade centrada em bens. O mundo ensina que a felicidade está centrada no egoísmo. Porém a Bíblia nos manda repartir. O mundo ensina que a felicidade está no materialismo. A palavra de Deus, ela vem e nos ensina que a verdadeira felicidade, ela vem do alto. Jesus disse em Lucas 12:15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O Sermão do Monte é importante, porque ele nos mostra qual é o único modo de vida que agrada a Deus, o único padrão de vida que agrada a Deus, o único estilo de vida que agrada a Deus. Por isso que ele diz bem-aventurado, e isso quer dizer um estilo de vida aprovado, porque esse foi o estilo de vida de Jesus. Em Mateus 3,17, quando Jesus foi batizado, quando ele entra ali no Rio Jordão, quando João Batista vai batizar, o Espírito Santo desce sobre ele em formato de uma pomba, e uma voz vem do alto e diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai, ele estava dizendo ali: este é meu filho que me dá muita alegria, este é meu filho aprovado, este é o meu filho que me apraz. E o Sermão do Monte, ele vem nos mostrar o estilo de vida de Jesus.
Por isso que quem vive o padrão do Sermão do Monte, vive uma vida que agrada a Deus, que Deus se compraz, e verdadeiramente pode dizer, e pode se sentir como um pequeno Cristo. Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Messias, Ele era bem-aventurado, porque Jesus, Ele era manso de coração, Jesus era humilde de espírito, Jesus chorava, Ele era misericordioso, Ele era limpo de coração, Ele era um pacificador, Ele era perseguido por causa do Evangelho, Ele tinha fome e sede de justiça, Ele tinha pressa em fazer a vontade do Pai, Ele tinha pressa de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus, Ele tinha pressa de fazer a obra do Senhor, a obra que o Senhor confiou a Ele e confiou a cada um de nós, a obra que confiou a você. O Sermão do Monte, meus amados irmãos, reflete o caráter de Jesus. O Sermão do Monte demonstra um estilo de vida, um padrão de vida aprovado, semelhante a de Yeshua. Sem falar que o Sermão do Monte é o caminho para as bênçãos, é o caminho para a vida eterna. Quem cumpre o Sermão do Monte receberá misericórdia, amém? Quem cumpre o Sermão do Monte será chamado Filho de Deus. Quem cumpre o Sermão do Monte será satisfeito. Quem cumpre o Sermão do Monte herdará a terra prometida, o reino de Deus. Quer ser abençoado, quer ter uma vida santa, quer sentir a presença de Deus, viva o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não são os princípios para nós seguirmos e sermos aceitos por Deus, são princípios que nós seguimos porque nós já fomos aceitos diante de Deus e passamos a andar, passamos a viver segundo esses preceitos. E quando não se vive esses preceitos, quando a pessoa não entende, não vive a palavra de Deus, nada impede ela de se corromper, de mentir, de enganar as pessoas, de roubar, de trair. E ao estudar Mateus 5, 6 e 7, nós aprendemos os princípios ensinados por Jesus e a forma como devemos pautar a nossa vida. Ao ler esse manual de instrução, amados irmãos, você poderá constatar se a sua fé verdadeiramente é genuína, se a sua fé é verdadeira, se a sua salvação é real, se a sua conversão é genuína. Mas se cada princípio que está refletido aqui não condiz com o seu estilo de vida, eu sinto te dizer, mas você está reprovado. E se você nessa noite, no íntimo do seu coração, seu coração está ardendo, e você está comprovando que você verdadeiramente você não tem vivido a palavra de Deus, não precisa se desesperar. Nessa noite o Senhor Jesus vai te dar mais uma oportunidade de pedir, de clamar, de gritar, de implorar ao Espírito Santo de Deus que te ajude, para que verdadeiramente você seja uma nova criatura, seja um pequeno Cristo, seja a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Que Ele tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne dentro de você, e que você verdadeiramente possa viver a palavra de Deus, que você verdadeiramente possa imitar a Cristo. Curve a sua cabeça. Agora é você e o Senhor. Ele está te dando a oportunidade de reconciliar, Ele está te dando a oportunidade de mudar de vida, Ele está te dando a oportunidade de clamar a Ele por ajuda.
E Ele está pronto para te ajudar. Basta você querer.